Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer uma letra igual a essa aqui, ó, com a luz retroversa. É uma das letras mais rápidas de produzir com esse estilo de iluminação e vamos utilizar o PVC expandido. No caso a gente consegue utilizar tanto PVC de 10, igual essa aqui, quanto de 20, que é o que a gente vai usar na aula. De 30, qualquer espessura, acima do de 10 milímetros você já consegue fazer. Abaixo eu não recomendo, porque aí começa a ficar tanto arriscado de quebrar a letra fácil, quanto também com uma qualidade muito inferior. Então, mínimo 10. Outro detalhe importante é que a gente tem que saber a espessura do LED que a gente vai trabalhar. A gente está trabalhando com essa fita de LED aqui, ó, que ela mede 6 milímetros de espessura. Tem fitas que medem 6,5, então o ideal é você saber qual é a medida do LED que você vai trabalhar e o ideal é que seja em fita, para a gente conseguir percorrer a nossa letra. Sabendo a espessura do LED, você já vai entender na parte dentro do Corel por que é importante, porque a gente tem que criar essa cava aqui, ó, esse canal, já na espessura correta para poder facilitar e fazer de forma rápida. Afinal, essa aula, esse estilo de letra aqui é para ser produzido de forma extremamente rápida e fluida. E mesmo se tratando de fita, muita gente tem dúvida sobre qual tipo de LED utilizar. Aqui a gente está usando uma fita de 60 LEDs por metro e já observa como que fica boa a iluminação, ó, mesmo colocando o EasyFix somente de 20 milímetros aqui para distanciar, ó. Na verdade ele nem tá completo, tá só uma parte dele aqui, mas já fica uma distância, ó, que fica perfeita a iluminação. Só que quando tem um fundo com uma tonalidade mais brilhante, tá vendo? Igual aqui tá com o liner, né? Então você consegue ver o reflexo lá e aí você vê os pontos de LED. Nesse caso aqui, se a gente fosse aplicar a letra diretamente num fundo brilhante, o ideal seria que tivesse um acrílico aqui atrás, mesmo um acrílico de 3, e aí sim a gente usar uma fita de pelo menos 120 ou 108 LEDs por metro para ficar uma iluminação corrente. Se eu vou instalar numa parede convencional, então, posso utilizar a fita de 60 ou mais, 60 LEDs por metro, 108, 120, quanto mais não faz diferença, mas menos que 60 não. Para cortar aqui a gente vai estar utilizando uma fresa de 2 cortes paralelos igual a essa daqui, ó, e vamos utilizar uma fresa de 3,175 milímetros, que é uma fresa bem convencional e a fresa que praticamente todo mundo tem aí, serve para CM também, então é uma fresa muito comum e vou utilizar ela também porque tem um custo-benefício muito bom. E vamos estar utilizando o PVC expandido preto de 20 milímetros aqui da Ceylon, mas eu poderia trabalhar com o de 10 ou de 30, como eu falei, mínimo 10. Vamos prender o PVC na router aqui então, enquanto você aprende na parte do Corel como fazer o projeto dessa letra aqui de forma extremamente prática e rápida, que você e os seus colaboradores vão conseguir aplicar facilmente e aprender naquele modelo. Ah, um detalhe importante para aprender a chapa aqui é que a gente vai colocar ela com um liner para baixo, que a gente vai fazer a letra dessa forma aqui, né? Então a parte do fundo que a gente vai trabalhar. Então a gente prende a letra com um liner para baixo, a chapa, né, com um liner para baixo e vamos trabalhar na parte de trás dela. Bora comigo no Corel então. Bora então fazer a parte aqui da programação aqui, né? Fazer o nosso desenho. Vamos fazer no Corel para poder mostrar a diferença de cor de linhas. Mas aqui no dia a dia a gente faz no Aspire mesmo. Primeira coisa, vamos simular a logo, nosso letreiro do cliente. Vamos até fazer com duas peças. Vou colocar uma do lado da outra aqui, imaginando que esse é o letreiro completo do nosso cliente já. Aqui é só duas, só para exemplificar. Primeira coisa que a gente vai fazer então com a nossa arte já na medida, a gente vai espelhar ela. Vira ao contrário, né? Pra gente poder pegar a parte de trás dela, certo? Depois a gente vai no contorno aqui, ó. E a gente vai criar um contorno pelo menos 6 milímetros para dentro. Pelo menos não, pode seguir 6 milímetros para dentro, porque já fica com uma espessura legal aqui nessa parte, tá vendo? Ela fica resistente, então não quebra na hora que você aperta, beleza? Então a gente vai deixar pelo menos 6 milímetros para dentro aqui, ó. Vamos colocar exato 6 aqui, ó. 6 milímetros para dentro. Aí que vem o lance. Se eu tenho uma fresa de 6 milímetros já, corte paralelo, para poder cortar o PVC expandido de forma legal, vamos simular aqui, ó, uma fresa rapidão de 6. Ó, uma fresa de 6 milímetros simulada aqui. Se eu tenho uma fresa de 6 milímetros, basta eu mandar um comando, um plano de corte interno nessa linha que a gente acabou de criar e depois fazer um corte externo nessa outra linha. Para a parte de fora eu até gosto de usar uma fresa mais fina, mas dá para usar de 6 também. Você pode usar a mesma fresa para toda e qualquer ocasião, entendeu? Aí se eu mando um plano interno aqui e mando um plano externo aqui, basicamente ela vai criar essa cava aqui, ó, de forma automática. Eu não preciso fazer desbaste, fazer mais nada. Só um plano de corte interno e um plano de corte externo. A única atenção é que no plano de corte interno, que é esse daqui, ó, o plano de corte interno, eu não vou afundar a espessura do meu material, né? Na verdade, eu vou afundar ali 6 milímetros, já fica legal. 6 milímetros você pode colocar para afundar, então você vai guardar que é 6 milímetros a espessura que você vai deixar aqui para ter resistência o PVC e 6 milímetros que você vai afundar no PVC para poder criar a nossa cava aqui e ficar boa a iluminação. 6 milímetros já esconde o LED e já fica uma cava que também você não consegue ver de lado aqui, ó, quando a pessoa vai entrar por baixo do letreiro, fica top. Caso eu não tenha uma fresa de 6 milímetros, vamos até fazer o processo aqui na aula com uma fresa de 3,175 para simular o jeito mais complicado um pouco, digamos assim, mas também é fácil. A gente vai fazer dessa forma, ó. Vamos apagar essa aqui, ela simulando a fresa de 6.
Vamos deixar essa aqui do lado, vamos mostrar nessa outra aqui agora. Se eu tenho uma fresa de 3.175 aqui, então, ela não dá a espessura do meu LED, né? A gente está considerando um LED de 6 milímetros aqui. Como que eu faço, então, a cava para caber meu LED? Dessa forma. Basicamente, eu vou separar o contorno da minha peça e, a partir do meu contorno interno, eu vou criar mais um contorno interno de 6 milímetros, ou da espessura do meu LED, né? Se o meu LED tem um pouquinho mais que 6, coloca lá 6.5. Se o meu LED tem 7, tem 7.5. Coloca a espessura real do seu LED. Então vamos colocar aqui, ó, 6,5 aqui, então, ó, já tá top. Porque 6,5 ainda, se eu usar uma fresa de 3.175, ela vai passar só 2 vezes. Porque aqui a gente vai fazer um plano de desbaste, entendeu? Nessa parte aqui, ó, que tá na cor cinza, cor verde aqui, pra ficar mais fácil vocês entenderem, a gente vai criar um plano de desbaste no Aspire. A gente não vai criar um plano de corte, entendeu? Ou Smart Cut, qualquer programa que você usar aí da Haltra, você vai criar um plano de desbaste aqui, ó, pra ela desbastar, não para ela cortar. E lembrando que a gente vai afundar 6 milímetros, então. Afunda 6 milímetros, então, ó, essa parte verde aqui, vamos exemplificar para ficar bem visível para vocês aqui, ó. Afunda 6 milímetros, então. E aqui nessa espessura, a gente também deixou 6 milímetros, ó. 6 milímetros que é para poder ficar com uma força PVC. Tá vendo? A gente vai afundar 6 milímetros aqui no total e deixou 6 milímetros de aba. Se eu vou usar uma fresa menor que a espessura do meu LED, eu tenho que fazer um plano de desbate, assim, então, criando 2 linhas de contorno, entendeu? Ó, 2 linhas de contorno. E caso eu já tenha uma fresa de 6 milímetros ou até maior, no caso, basta eu mandar um comando de corte interno, mas lembrando de afundar somente 6 milímetros, entendeu? Se eu tenho uma fresa de 6 milímetros ou mais, então, só cria um plano de corte interno. Se eu tenho uma fresa menor que 6, eu tenho que criar um plano de desbaste dessa forma aqui. Em ambos os casos, a gente vai afundar 6 milímetros para colocar o LED e o plano de corte a gente vai criar na espessura do material, né? Se for de 10, a gente vai cortar com 10, se for de 20, com 20 e por assim por diante. E aqui, ó, eu criei com 6,5, então no desbaste vai ser bem rápido, porque ela vai basicamente passar 2 vezes, tá vendo? Ó, tá com 3.175 e 2 passadas dela aqui já vai ficar filé bem rápido. Na verdade, a gente vai fazer dessa forma aqui na aula completa para você entender como que fica e quanto tempo demora, porque é pouca diferença. Muitas vezes compensa você nem trocar a fresa, se você for pensar nisso. Ah, eu vou usar uma fresa fina para fazer a parte externa, né? Para poder fazer os cantinhos melhor, e vou usar uma fresa de 6. Dependendo do caso, compensa você colocar tudo na fresa mais fina e fazer o plano de corte aqui com o desbaste, entendeu? Porque vai ser mais rápido de você parar e trocar a fresa. Se você tem uma Halter de 2 espínolos, aí já muda o negócio. Mas é importante você entender o conceito para você conseguir aplicar da forma que você achar melhor. Pronto, essa parte sobre como fazer o plano de corte está entendido aqui no Corel. E agora a gente já vai criar outro detalhe, que é o quê? Com a nossa arte aqui virada ainda já, a gente vai colocar pequenos furinhos estratégicos na peça. Para quê? Ó, pode ser com 3.2 aqui, considerando que eu vou usar uma fresa de 3.175, que é só para fazer um furo fino mesmo. E esses furos que eu vou colocar na peça é para criar o gabarito, entendeu? Então eu tenho que colocar eles de forma que eu saiba que vai fazer sentido na hora de ter um pino de instalação lá. Ah, aqui no Corel é um macete para vocês, ó, arrasta com o botão esquerdo, chega na posição que você quer, clica no botão direito e solta. Pronto, ó. Coloquei meus 4 pinos de gabarito já na minha letra. Então agora eu já tenho uma referência digital de onde que eu vou colocar o pino na letra, para não ficar na sorte, para não ter que fazer manual o processo de gabarito. Uma dica, sempre que tem uma letra igual, a gente copia ela e replica. Por exemplo, aqui, ó, se fosse um letreiro que teria 2 As, a gente faria igualzinho. Porque na hora que eu vou depois instalar meu letreiro, qualquer A que eu pegar, o gabarito, o pino vai estar no mesmo local. Mas vamos supor aqui, ó, vamos fazer rapidamente outro letreiro de exemplo para vocês aqui, bem rápido. 2 letras também, ó. Vamos supor que é A, B, no Arial Black aqui, ó. Desse jeito aqui que é meu letreiro, por exemplo. Vamos, primeira coisa, então, espelhar ele, né? Deixar só a linha aqui para ver melhor. Eu vou criar um contorno interno, então, de 6 milímetros. Beleza, venho aqui agora, ó, separo o contorno, ou eu crio 2 linhas de contorno lá também que dá certo. Crio mais um contorno interno de 6.5, por exemplo, da espessura do meu LED, lembra disso, né, para poder caber o LED, ficar legal. Criado meus 2 contornos aqui, então, que eu vou fazer o desbaste simulando, né, considerando que eu não tive uma fresa de 6. E aqui agora, eu já vou criar os meus furos de gabarito. Quando o letreiro são letras diferentes, né, aí é uma forma meio manual, meio não, né, inteiro manual, de colocar os pinos para ficar legal mesmo. Você tem que fazer uma pequena avaliação de na onde que ficaria interessante o pino para a letra não ficar bambeando, para ela ficar resistente. Considerando também que essas letras que são retroverso, se eu colocar apenas 2 pinos dessa forma aqui, ó, pode ser que, dependendo do meu estilo de fixação, a letra fique meio penda, fique um lado às vezes mais encostado na parede que o outro, e aí a iluminação do lado que fica mais encostado vai ficar menor.
fica feio. Então você sempre fica atento para esse estilo de letra, você distribuir os pinos de uma forma que a letra fique posicionada em pé na mesa. Basicamente esse é o teste, digamos assim, que você consegue fazer fácil para testar. Você consegue imaginar na onde que faria sentido ter os pinos para a letra ficar em pé na mesa. Por exemplo, no meio não precisaria, entendeu? 4 pinos aqui, ó, já mantém a letra em pé na mesa, ficaria legal. A letra B aqui, então, 3 pinos dessa forma já ficaria muito legal também. E aí é importante eu ter esse gabarito em mãos aqui e fazer a furação na letra, porque depois, na hora que eu vou fazer a instalação do meu letreiro, basicamente, se eu tenho uma plotter de impressão, se eu desenhar esse arquivo aqui, eu já consigo. Se eu tenho uma laser, eu consigo basicamente riscar num papelão esse arquivo aqui. E se eu não tenho nem laser, nem plotter, e tenho somente uma router, como que eu faço o gabarito? Como que o gabarito vai me ajudar? Dessa forma, ó. Imaginando que esse é o letreiro todo, né? Eu tô exemplificando para vocês aqui, ó. Vamos combinar aqui e vamos centralizar em relação o letreiro em relação a esse quadrante que eu acabei de criar. A gente vai fazer isso aqui na router, ó. A gente vai fazer isso aqui na router, ó. Deixar centralizado o nosso letreiro, certinho, já na posição correta, e vamos apagar todas as linhas e deixar somente os furos, tá vendo? Tá somente os furos aqui, ó. Somente os furos aqui no meio, só que esses furos já formam o gabarito da minha letra. Estão lembrando aqui, ó? Olha a minha letra do jeito que tá. Então esses furos aqui já referenciam para mim instalar o letreiro. A única coisa que eu vou fazer esses furos na router aqui com o papelão, e já vou marcando qual letra é qual letra. Por exemplo, aqui é o A, aqui é o B, entendeu? Mesmo que fique feio, mas você sabe que a furação está corretíssima. Então você consegue instalar. E aí você consegue cortar o papelão na router dessa forma facilmente. Você basicamente vai esticar ele na router, prender o papelão com prego mesmo, uns pedacinhos de ACM, corta uns quadradinhos de ACM ou qualquer material que você consiga pregar junto para formar tipo uma arruela, e aí você corta esse papelão na router ali com a mesma fresa de PVC que você usar. E é um jeito fácil de você ter o gabarito em mãos aí rápido. Neste caso aqui, vamos até fazer esse exemplo aqui mesmo, entendeu? Vamos deixar essa peça aqui, ó, vamos combinar ela, pintar ela de preto, tirar o contorno, para vocês verem mais fácil. Eita, mais fácil nada, que ficou ruim de ver ainda também aqui, ó. Mas para vocês conseguirem ver, ó, pintar de vermelho aqui, tá ruim de ver também, né? Mas acho que estão conseguindo visualizar aí, ó, que estão todos os furos marcados no nosso quadro, no nosso gabarito aqui, beleza? Vamos cortar essa letra aqui mesmo que a gente já fez junto, ó. Vamos cortar somente a letra A, porque já vai servir de exemplo para vocês verem como que é o processo. Deitei, pronto. E vamos fazer depois esse gabarito para vocês verem também como fazer o gabarito aqui, entendeu? Eita, pô, que eu peguei a letra por um pedaço, tem que pegar todas as linhas, entendeu? Vamos mandar pro Aspire aqui agora e fazer o nosso corte. Aqui a fresa já está colocada, a gente vai cortar com uma velocidade de 2.500 milímetros de avanço e vai cortar a 16.000 de rotação, com a fresa de 2 cortes paralelos, então de 3.175. Se fosse de 6 milímetros também seria os mesmos parâmetros. Aqui ó, já selecionado então as linhas que eu vou fazer o desbaste e meus furos, basicamente vou criar um percurso aqui ó, já até criei, vou fechar, vou criar de novo, de percurso de preenchimento, que é nesse Aspire aqui 12.005, mas o seu ArtCut, o seu Aspire em outra versão, vai ter o preenchimento aí, desbaste, algum nome relacionado a isso, que basicamente ela faz preenche todo o espaço que você tem selecionado. Vou colocar a fresa aqui então, ó, 3.175, aplicar, selecionar, nananana, calcular. Basicamente, ela já criou todo o preenchimento aqui na nossa cava e também nos furos, onde está marcado. E aqui a gente programou para afundar, ó, 6 milímetros no total aqui, ó, e aí tá filé, ó, tá vendo? Feito, tudo com a fresa de 3.175 e agora eu vou criar basicamente se eu apertar o Shift e selecionar tudo agora, ele vai inverter a seleção, né? Então ele vai selecionar só a parte de fora. Quando eu vou projetar muita letra, isso aqui adianta muito lado. E agora eu crio um percurso de corte, afundando a espessura do meu material, né? 10 milímetros aqui então, né? Selecionar então, pode 10.5 para ir de uma vez já. Aqui a gente vai usar 16.000 de rotação e 2.500 de avanço. Aplicar, selecionar, prontinho, finalizado nossa letra. Bora agora fazer o corte, então. Basicamente eu já vou mandar esses 2 padrões de corte de uma vez. Se eu fizesse várias letras, seria tudo de uma vez também. Fechar, salvar, guardar percurso. Vamos salvar aqui, ó. A da aula. Olha só o jeito que fica aqui, ó. Finalizado, já com os furos de gabarito. Essa fresa, ela empurra o material pro lado. Então ela segura a peça depois que termina. O que é muito bom, porque aí você não perde peça, entendeu? Acaba sujando um pouco mais, porém, mesmo assim fica bom demais, né?
jeitão da nossa letra aqui, ó, chega a tá pesado. Para a questão da iluminação da nossa letra aqui agora, após o corte, vamos utilizar fita de LED, então da 2X aqui, ó, 5 anos de garantia, e esquece, e a gente vai utilizar a 24 volts. Lá no treinamento de iluminação que tem aqui dentro, tem uma aula explicando já sobre a diferença do 12, do 24, quais as vantagens de um e do outro, porém você pode iluminar até com 5 volts o LED essa letra, mas a gente vai usar o 24 aqui por uma questão de ser mais, a melhor que tem na verdade, né? Quando você compara um com o outro, você vê que o 24 é o melhor de todos. Aqui, ó, utilizando o LED da marca 2X aqui, ó, pra ter garantia top. E bora colocar na nossa letrinha, então, aqui. Primeira coisa, a gente já vai soldar o fio de saída, pra ficar mais fácil, né? Vamos virar nossa peça aqui e imaginar também na onde que a gente vai colocar o LED pra sair. Vai ser bem nessa parte aqui. Pra sair, a gente vai utilizar o fio aqui, ó, da 2X também, 26 AWG, que ele é inteiro de cobre, então ele passa a corrente tranquilamente inteira, sem ficar roubando. Fica muito esperto questão de fiação pra não pegar um fio de alu cobre aí, porque isso aí pode realmente representar um risco muito grande de até pegar fogo no nosso processo. Por isso que a gente recomenda de marcas aí que tem um nome, que tem uma preocupação. Vamos utilizar este fio aqui e eu já vou fazer a soldagem aqui, ó. Nessa parte de trás da letra não tem problema nenhum, pequenas marquinhas, porque é a parte de trás da letra, né? Por isso que a gente vai soldar aqui em cima. Para essa fita de LED, igual já tem aula mostrando a parte da soldagem, a gente tem que primeiramente dar uma limpada aqui, ó. Tá vendo? Deu uma limpadinha e agora vem Cabral. Enchido de estanho, bora fazer a soldagem. Aqui, ó, feita a soldagem, bora fazer o pequeno teste aqui já, né? Com o nosso Power Bank. Aqui, ó. Testado aqui, ó, chique demais, iluminação top do 24 volts aqui. E agora, depois de fazer a soldagem, então, a gente já vai começar a colocar o LED na cava. Aqui, ó, tá vendo? Aplicado lá dentro, a primeira coisa que a gente vai fazer depois de já encaixar ela é pegar a fita isolante líquida transparente e dar uma pequena passada. Beleza, tá vendo? Agora a gente corre o LED por toda a peça. Isso que eu falo ali na parte lá, que quanto maior você tiver uma fresa, melhor, não faz diferença na verdade. Mas menor não dá, né? E aqui, ó, no final, a gente encavala a fita por cima do fio e por cima de toda a parte que a gente passou a fita isolante líquida. Porque isso vai dar uma resistência tanto para fio aqui, quanto para deixar isolado mesmo, entendeu? E aqui a gente tem que iluminar essa parte do meio da peça, né? Então a gente vai cortar aqui agora. E aí a gente podia até ligar com uma fita aqui e fazer toda a parte do meio também, que ia ser mais rápido, porém fica um acabamento inferior, né? Porém, dependendo do trabalho que você vai fazer, que você sabe que ninguém vai ter acesso à visão, você pode fazer dessa forma. Eu não gosto tanto, eu prefiro fazer então soldar aqui, parar aqui, né? Solda um fio daqui pra cá e já fica um acabamento melhor, mesmo quem olhar por baixo da peça, que não vai conseguir ver nada de iluminação saindo. Vai ficar o chique demais. Aqui, ó, a gente vai utilizar então este fiozinho ultra fino aqui pra poder ligar, ó, porque ele já também é esmaltado, ou seja, nesse meio dele aqui é é impermeável e as pontinhas dele são abertas, tá vendo? Também da mesma marca aqui, e a gente vai aplicar ele então, ligando aqui no meio, tá vendo? Vou tirar dois aqui já, ó. Esse fio aqui é mais utilizado pra neon LED, porém serve pra me ligar letras caixas também nesse modo, né? Bora fazer a ligação então e já soldar o nosso fiozinho ali peteleco e já ficar o grau. Soldado aqui o primeiro, ó, agora a gente vai colocar a fita de LED aqui, deixar só a pontinha pra fora e depois fazer a ligação. Agora aqui vamos fazer a volta da peça toda no meio. Aqui, ó, pronto, tá vendo? Vou deixar pra fora aqui pra fazer a soldagem, tá? Já desbastei. E agora vamos fazer a soldagem aqui e ligar o fio. E eu começo a falar, sabe? Que aí eu acendo ele aqui. Soldei os dois ali, tá vendo? E agora aqui, já encaixando e vendo. Terminado de encaixar aqui agora, ó. E ele serve tanto para neon LED segunda geração aí, quanto para os letreiros que você vai trabalhar com a fita de LED. Nesse caso, eu tô usando uma fita 24 volts aqui, ó, que é o futuro do LED, e usando ele para dar o acabamento. E agora a gente vem com a fita isolante líquida aqui, ó, e dá o Cabral, tá vendo, ó? Lambuza um pouco aqui,
lambuza um pouco aqui, depois a gente tira o excesso e já era, né? E aqui agora a gente já vai com a cola instantânea e já faz um travamento no fio, jogando ele pra dentro. Afinal, a gente quer com esse fiação aqui que vai acender, que iluminar tudo, fique pra parte de dentro do letreiro, né? Não fique aparente na parte de fora. É muito interessante também você pegar e dar uma pequena colada aqui, ó, nesse fio que é esmaltado aberto. Por que que eu tô colando ele? Isso aqui é só por uma questão de segurança no transporte, porque ele estando sem colar, se alguma coisa bater e puxar aqui, ele vai estourar a solda. Afinal, você soldou com um ferro de solda e solda elétrica, não é uma solda de estrutura de ferro, né? Então, basicamente, dá uma colada nele que vai resistir melhor. E aqui na nossa furação, a gente pode colocar, então, agora, tanto uma barra roscada, colocando uma barra roscada de 4 milímetros, já vai entrar rosqueando aqui, já vai ficar firme, mas eu recomendo sempre colar também, ou colocar o que eu acho muito mais prático, o Easy Fix. Esse Easy Fix que a gente trabalha aqui agora, ó, ele tem uma orelhinha aqui que serve para colocar com parafuso, ou mini parafuso, entendeu? Parafuso M2 aí, ó, já fica filé. Então ele ajuda muito para peças pesadas. Colando aqui também já daria bom, porque essa peça não é tão pesada, considerando que eu coloquei 4 fixação. Mas, se eu quisesse parafusar, eu poderia para garantir mais, que aí se eu quisesse subir na peça, fazer uma barra de energia lá, eu posso. E aqui, ó, como é que a gente vai fazer então? Basicamente, eu tô ficando cego com essa luz acesa. Vamos apagar aqui, vai ficar melhor, né? Nossa senhora, agora eu vi como que tava doendo meus olhos. Basicamente, vou passar cola instantânea aqui no Easy Fix, ele já fica muito firme, porque é de policarbonato compacto esse aqui, então é resistente que só vendo. Tá vendo? Vamos colar ele nos locais corretos, né? O pino macho que eu colo na letra. Depois eu vou colocar o parafusinho para mostrar para vocês também. Aqui a gente pode usar tanto o mini parafuso M2, como eu falei para vocês, quanto um mini preguinho também, entendeu? Que serve para travar. Você só tem que ficar esperto para a espessura do prego seu não ser maior que a chapa que você está usando, que senão você vai vacilar aqui e ele vai varar a chapa, né? Vamos travar um com cada modelo, entendeu? Vamos utilizar primeiro o parafusinho, depois o prego. Pegar a pontinha da furadeira que dá bom. Um parafuso, segundo parafuso colocado aqui agora, tá vendo? Já fica filé demais. E agora nesses outros aqui, ó, bora até colocar com o preguinho pra mostrar pra vocês. Preguinho miniatura aqui, ó, funciona, que é o brick também. E aqui, ó, então, colocado todos os nossos pinos machos presos na peça, e esse aqui é o que a gente vai prender na parede utilizando o nosso gabarito, que a gente vai fazer no papelão. E essa foi a nossa aula, então, montando uma maleta com PVC retroverso com iluminação indireta, como diz assim, que é para trás, né, de uma forma extremamente prática, rápida e eficaz para produzir, né. E essa foi a nossa aula, então, montando um PVC com iluminação retroversa. Para você que quer aprender muito mais sobre letreiros, na verdade, todos os modelos de letreiros tem que conhecer a Universidade dos Letreiros. Vamos colocar todos os links aqui embaixo para você ficar por dentro e nunca mais ficar para trás em nenhum estilo de letra do mercado. Bem como a comunidade exclusiva, uma IA própria que responde todas as dúvidas, é realmente o treinamento mais completo do mundo quando se diz a respeito de letreiros em todos os materiais. E para quem gostou da aula, então já curte, comenta e manda para aquele seu amigo que não faz letra de PVC expandido ainda, porque realmente isso aqui, ó, é ouro limão.